Ou já é boa tarde, né? Às vezes aqui dentro ficamos um tempo grande aqui e perdemos um pouco a referência do horário. Mas eu quero cumprimentá-lo, quero dizer que é um prazer recebê-lo mais esse sábado aqui. Não só a você, quero aproveitar esse momento também e cumprimentar os amigos que nos assistem pela internet. Quero enfatizar também que é importante, de uma forma geral, a nossa comunidade ela se constrói a partir daqui, mas reconhecemos que a abrangência ela é muito maior do que às vezes pensamos. Nós estamos hoje dando continuidade, já nos aproximamos dos momentos finais da série Impossível para Quem? Durante os sábados, alguns sábados passados, aí nós tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre os milagres que João registra em seu evangelho. Os milagres que Jesus realiza ali. João tem uma maneira, tem uma forma especial de apresentar isso. E durante esses sábados que passaram, nós podemos acompanhar ali o desenvolvimento, a ideia de um Jesus que lida com o impossível. Qual o caminho, qual a solução? Como você pode perceber, a nossa série de uma forma ampla, ela está tratando de impossibilidade. A busca para resolver as coisas que já de alguma forma acabam saindo do nosso controle. Jesus tem uma forma especial para lidar com tudo isso. Nós hoje estamos no 6º encontro e vamos tratar de uma forma especial do 6º milagre. Existem algumas curiosidades no livro de João que eu acho interessante pontuá-las. João não registrou todos os milagres que os demais evangelhos apresentam. João escolheu registrar 7. E aí começam a vir alguns questionamentos, né? Por quê? Por que será que 7 milagres? Na verdade, existe uma outra curiosidade também que envolve essas diferenças entre o retrato apresentado pelos demais evangelhos e o retrato apresentado no evangelho de João. Nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, esses eventos sobrenaturais, esses feitos sobrenaturais, eles são descritos, eles são nomeados como milagres. Todas as vezes que um quadro impossível é apresentado, você tem a ação agora de um Jesus que rompe com essa realidade natural. E ao fazer isso, os evangelistas denominam ali, eles definem, eles apresentam essa realidade como um milagre. João não faz dessa forma. João usa uma outra palavra para expressar essa mesma verdade, ou esse mesmo fato, esse mesmo evento. Para João não é milagre, para João é sinal. Na verdade, a palavra milagre não vai nem aparecer no Evangelho de João. E quando você começa a analisar as diferenças que existem entre o que é um milagre e o que é um sinal, algumas coisas interessantes começam a vir à nossa mente. Por exemplo, vamos pensar na ideia de um milagre. O milagre, a ideia do milagre em si, o milagre ele é uma espécie de força. Ele é retratado como uma capacidade para se operar, para se realizar feito que subverte tudo aquilo que nós entendemos como uma realidade natural. Essa na verdade seria a descrição de um milagre. O sinal funciona diferente. Enquanto o milagre ele parece concentrar no evento toda a importância do que está acontecendo, como eu disse, o sinal ele elabora uma outra ideia. O sinal ele funciona como um indicativo. Ele está apontando para algo. Se o milagre ele enfatiza o momento, o sinal parece meio que diminuir o momento. Ele vai apresentar o seguinte: existe algo além do momento, algo para onde está sendo apontado. O sinal ele funciona como esse indicativo. Ele transcende aquele instante. Nós estudamos aqui alguns milagres acontecendo e às vezes nós pontuamos muito daquilo que o evento nos ensina, né? E ao lidarmos com essa realidade das impossibilidades, eu sei que é mais fácil, é mais confortável, é mais alentador pensarmos no evento. Porque pensa, é o evento que revela para você como o impossível é solucionado. O que eu estou querendo chamar a tua atenção aqui, eu gostaria que você prestasse atenção e considerasse esse aspecto, essa singularidade do livro de João, da maneira como João escolheu narrar os milagres, ou os sinais. João está querendo mostrar que existe algo que transcende o evento.
Ele está apontando para algo. É algo que vai além daquele momento. Vamos abrir as Bíblias, as nossas Bíblias, no Evangelho de João. O estudo dessa manhã estará no capítulo 9 de João. É uma história conhecida. Enquanto você está aí procurando, eu quero convidá-lo a fazer uma breve oração. Incline a sua cabeça. Vamos pedir para que Deus ilumine o nosso entendimento. Grandioso Deus, nós queremos mais uma vez, Senhor, pedir que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, Pai, para ouvir, para entender, para compreender e assimilar a Tua palavra. Que de fato essa experiência seja algo vivo para nós. Oramos por Jesus. Amém. Tendo já isso em mente, é importante para o raciocínio que nós vamos construir aqui hoje, essa diferença entre o foco de um milagre e o foco de um sinal. Eu quero convidá-lo a ler parte dessa história. Esse milagre, né, nós já convencionamos, sempre chamamos assim, apesar de haver essas diferenças. Né? No Evangelho de João, por exemplo, a palavra milagre nem aparece. Curioso, né? Para João é sinal. Está indicando algo. Vamos lá então. João capítulo 9, vamos ler aqui a partir do verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. É necessário que façamos a obra ou as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Como eu disse para vocês, hoje nós estamos tratando de um milagre, de um sinal especial narrado aqui no livro de João. Já apresentamos aqui um pouco dessas diferenças, quando nós consideramos a ideia de um milagre e a ideia de um sinal. E chamei a sua atenção, inclusive, para olhar para essa história com essa ênfase, com esse olhar. Olhe para essa história e procure aquilo que está transcendendo o evento. Aparentemente, o que está sendo narrado aqui para nós é que Jesus está curando um cego, devolvendo a visão para uma pessoa que não consegue enxergar. E parece que isso aqui é o que resume todo esse relato. E eu quero chamar a tua atenção justamente para isso. Olhe para aquilo que está além do relato. Olhe para aquilo que vai além do evento. Perceba que logo no início é apresentado para nós um Jesus que vê. Ele vê um homem. E ao ver esse homem inclusive é descrito como alguém cego. E não só um cego, ele é um cego de nascença. Essa história é uma história curiosa, porque apesar de ter um comprimento, vamos dizer assim, considerável, ela é desenvolvida pelo menos em 3 blocos bem distintos. Em cada bloco você tem uma relação meio que sendo repetida. Você vai perceber conforme a leitura que for se desenvolvendo. Como eu disse no início, nós temos a apresentação de um Jesus que vê um homem. E esse homem é cego, é um cego de nascença. E logo na sequência é apresentado o que os discípulos de Jesus estão vendo. Enquanto o texto parece enfatizar que Jesus, ao olhar, ele enxerga um homem, na sequência o texto apresenta os discípulos olhando e vendo um pecador. Para os discípulos, se você perceber o que o texto está começando aqui a mostrar, a ênfase não está de fato no indivíduo, mas está naquilo que o indivíduo faz ou fez. Talvez ele, talvez os pais, como é apresentado aqui. Estamos tratando de um homem ou estamos tratando de um pecador? É essa a discussão inicial que o texto parece sugerir a nós. Jesus vê um homem e os discípulos estão aqui questionando: o que estamos vendo diante de nós? A pergunta dos discípulos é justamente essa: quem foi que pecou, ele ou seus pais? Talvez esse pensamento ele poderia ser justificado, inclusive para uma compreensão rápida daquilo que a própria Bíblia apresenta para nós. A cegueira é apontada no texto bíblico como o resultado da desobediência.
Não somente uma desobediência qualquer, mas é apresentado para nós que Deus ele propõe para o homem um plano, um acordo, uma espécie de contrato, nós chamamos isso de aliança. E ele diz o seguinte: se você aceita essa aliança comigo, se você está, de fato, tendo interesse, se você quer fazer esse acordo, se você quer assinar esse contrato, entenda, o descumprimento acarreta nisso. O cumprimento tem o seu lado positivo também. Lá no livro de Deuteronômio isso fica bem claro para nós. Existem bênçãos para aqueles que são obedientes e fiéis a essa aliança firmada, como também existe o lado oposto disso tudo, a maldição que recai sobre aquele que desobedece. O estudo da aliança é um estudo mais profundo. E antes de fazermos algumas conclusões precipitadas, eu gostaria de pedir para que você reconsiderasse um outro momento. A aliança é um estudo incrível, que nos ensina muito sobre aquilo que a Bíblia apresenta para nós. O que eu estou querendo mostrar para vocês agora nesse momento é que parece que esse pensamento dos discípulos seria justificado nessa perspectiva. Talvez pensaríamos em uma outra história do texto bíblico. Vocês lembram da história de Jó? O texto de Jó, para aqueles que já leram, perceberam que logo no início do livro, o que você encontra ali é a apresentação de pelo menos duas esferas bem distintas. Uma esfera mais ampla e uma mais específica. Nessa mais ampla nós temos ali Deus fazendo uma espécie de reunião com outros seres celestiais e de repente essa reunião ela é invadida pelo inimigo de Deus. E a partir daquilo que está acontecendo nessa esfera mais ampla, a esfera mais específica começa a ser afetada. E lá na esfera mais específica você tem o quê? Você tem Jó, você tem os amigos de Jó, você tem a mulher de Jó. Todos esses não entendendo, porque o detalhe inicial dessa história específica é a apresentação de um homem reto, de um homem íntegro e de um homem bom. E logo na sequência o que você tem é uma série de desastres que recaem sobre a vida desse homem. Ao ponto da esposa chegar para ele e falar: Jó, o problema é você, é o teu pecado. Os amigos que vão até Jó falam: Jó, o problema de tudo isso é você, é o teu pecado. É nítido que essas pessoas, de uma certa forma, representam uma realidade de cegueira também no livro de Jó. O próprio Jó, inclusive, vai falar isso dele. Depois de toda essa experiência, ele chega à conclusão de que antes ele só ouvia, mas agora ele está vendo quem de fato Deus é para ele. Que existe uma realidade que transcende aquilo que nós controlamos, aquilo que nós visualizamos. Existe algo que está além. E é por isso que o comportamento dos discípulos, que parecia ser justificado sob esse viés de uma aliança sendo desenvolvida e sendo quebrada, ele acaba perdendo um pouco a força. Na verdade, acaba apontando para uma falha. É por não entender essa realidade que transcende, que nenhuma pessoa, nem os discípulos tinham condição de simplesmente definir, de julgar, de estabelecer: este homem ele padece desse mal porque peca. Se não ele, os seus pais. Tudo isso, de alguma forma, é resultado de uma ação pecaminosa, como é apresentado aqui no texto. Se pararmos para fazer, quando analisamos essas comparações, o que nós percebemos é justamente isso. Lá em Jó nós temos um monte de cegos, não é? São amigos que não estão vendo o que está acontecendo. Eles não sabem da realidade maior. Eles não estão percebendo isso. Com a realidade aqui de João 9 é a mesma coisa. É um retrato similar de cegueira. Essa história é uma história que eu acho muito curiosa. Como eu disse, ela pode ser dividida em blocos. Nós não vamos conseguir nos atentar aqui aos detalhes dessa história, porque o nosso tempo é um tempo curto, nós precisamos ser um pouco mais precisos. Por isso eu vou narrar alguns aspectos dessa história, do desenvolvimento dela, depois você vai ter a oportunidade de seguir com essa leitura. Mas perceba, você tem então os discípulos que não enxergam esse homem, Jesus então cura esse homem, e a partir do momento em que esse homem ele é curado, você vai perceber que ele começa agora a ir ao encontro de outras pessoas. Na sequência é apresentado que esse homem vai até os amigos que o conheciam de vista. Na verdade o texto não fala amigos, ele fala de vizinhos, de pessoas que o percebiam anteriormente, o conheciam enquanto cego. O que você percebe é que existe uma repetição.
A cada transição de cena, nós temos uma mudança de personagens, mas mesmo com essa mudança, os personagens que são apresentados aqui para nós, eles padecem de um mesmo mal. Ambos têm dificuldades de enxergar. Como estou dizendo para você, a lição, ou o grande sinal que está sendo apresentado aqui para nós, ele não está tratando de uma cegueira sendo curada. Ele está revelando algo que é muito mais profundo, de pessoas como um todo, como um conjunto que tem dificuldade de perceber o outro. A próxima cena é esse homem entrando ou sendo carregado por aqueles que conheciam anteriormente. Essas pessoas aqui são apresentadas como... É interessante, né, a discussão ou o desenvolvimento da narrativa, porque esse outro grupo, ele começa a questionar. Ele diz assim, olha, mas será que era aquele homem? Aí um outro se levanta e diz, não, mas não deve ser. Um outro se levanta e diz, mas parece com ele. Mas como assim? Ele está vendo. Eles não aceitam essa realidade, agora pegam esse homem e vão levar esse homem diante dos líderes religiosos. Na presença dos líderes religiosos existe agora, novamente, não vou dizer agora, mas é uma repetição dessa mesma cena. São pessoas com dificuldade de enxergar aquilo que está além. Uma dificuldade de ver o indivíduo. Se você for perceber, como isso é retratado aqui no texto, perceba que o próprio sinal ele acaba sendo aceito pelas pessoas. Os amigos, os vizinhos, aqueles que o viam de vista, eles não têm problemas em definir ou identificar que esse homem acabou de ser curado. Ele vê e eles reconhecem isso. Os próprios líderes religiosos também. Eles olham para esse homem acabou de ser curado. Eles vão, inclusive, aqui tentar elaborar o como isso aconteceu, mas não desconsideram em momento algum a realidade desse feito sobrenatural. Mas percebam, a história toda ela é desenvolvida e esses homens não conseguem enxergar, mesmo vendo a realidade do milagre na sua frente. Talvez uma maneira mais clara de apresentar isso é quando você vê o início dessa narrativa e a conclusão dela. No início você tem os discípulos sendo apresentados como aqueles que, ao invés de ver o homem, viam um pecador. Vocês lembram? Esse homem ele vai ser levado para ser julgado pelos líderes religiosos. No final de todo esse processo, de todo esse interrogatório, o que você tem aqui é os líderes dizendo a mesma coisa. A declaração é justamente essa. Quem é você para nos ensinar? Você. Ainda que esteja aí curado e vendo, mas é visto ou é identificado como alguém que nasceu todo em pecado. Um pecador. Talvez você se pergunte, né? Ok, isso é um sinal do quê? E como isso de alguma maneira se relaciona com a minha realidade hoje aqui? Como eu disse para vocês, o Evangelho de João ele tem uma intencionalidade bem específica, ela é bem clara. Algumas curiosidades, né, que nos ajudam a perceber isso. Por exemplo, existem algumas palavras que se concentram de uma maneira impressionante no livro de João. A palavra luz, por exemplo. A palavra, o verbo ver, o verbo olhar e enxergar. O verbo manifestar, o verbo revelar. Cego, a própria palavra, cego. Todas essas palavras que estão de alguma maneira relacionadas com essa dinâmica do conseguir ver, do conseguir enxergar, estão concentrados no Evangelho de João de uma maneira que, no mínimo, despertaria em todos nós um pouco de curiosidade. Afinal de contas, o que João está querendo dizer com isso? Por que tanta ênfase no ver? Por que tanta ênfase na luz? Uma expressão conhecida, eu sou a luz do mundo. Essa expressão vai aparecer no início do Sermão do Monte, Mateus vai reproduzi-la lá no capítulo 5, mas quando faz isso, ele faz sob a ótica dos discípulos. É Jesus se dirigindo aos discípulos e declarando, todos vocês, vós sois a luz do mundo. Essa declaração pessoal, se apresentando como a própria luz, é uma outra declaração específica do Evangelho de João. É somente em João que Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Pelo menos, de uma maneira direta, essa expressão vai aparecer por 4 vezes, e mais 2 vezes de uma maneira indireta. Tanta ênfase na luz, tanta ênfase no ver. Por quê?
E você tem praticamente no centro do evangelho esse relato. Quase que uma parábola dessa história toda. Porque o capítulo 8 justamente narra a discussão de Jesus e os demais líderes religiosos da época questionando a autoridade de Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Com qual autoridade ou com que autoridade você ensina o que ensina? E no final do capítulo 8 nós temos o clímax da declaração de autodefesa de Cristo, né? Aquela declaração conhecida antes que Abraão existisse, eu sou. E é dito que os líderes ali que escutam isso ficam completamente irados, eles procuram de alguma maneira atacar Jesus. E o texto é engraçado, né? Porque diz que Jesus de repente desaparece. E esse desaparecer é uma outra característica das narrativas do livro. Inclusive dessa narrativa. Jesus opera um sinal na vida desse homem. Mas perceba, logo após operar o sinal, o que Jesus faz? Ele sai de cena. E essa realidade de sair de cena é uma realidade que é repetida no livro de João constantemente. Jesus opera algo e de repente sai de cena. Ele fez isso com um paralítico que estava há quase 40 anos naquela condição lamentável. Ele fez isso quando a multidão tentou coroá-lo, logo após ele ter multiplicado os pães, os peixes. Sempre saindo de cena. Perceba, se existe um elemento claro nesse livro, quando ele apresenta Jesus como aquele que veio para revelar a própria divindade aos seres humanos, sendo como luz. Por que esse Jesus, então, ele é retratado como alguém tão elusivo, sabe? Alguém que sempre está saindo de cena. Parece haver uma concentração especial, não necessariamente na presença dele, e não necessariamente no evento que ele acaba de operar, mas nas circunstâncias que acabam sendo, digamos assim, os resultados imediatos após esse evento sobrenatural. Essa é uma história que eu acho bem curiosa, muito curiosa mesmo, porque ela fala de uma cegueira e também fala de uma solução. É curioso como a solução ela é apresentada aqui também para nós, né? Se você for perceber, você vai ver que todas as vezes que esse homem ele vai se encontrando com os grupos diferentes, a maneira como ele identifica Cristo vai mudando também. Num primeiro momento ele identifica Jesus como um homem, é o que nós vemos ali no finalzinho do verso 10, um homem chamado Jesus. Depois ele vai ser retirado, ele vai precisar repetir essa mesma história. E ao repetir essa mesma história, ele já passa de um homem chamado Jesus para um profeta. E no último instante, quando ele se encontra com o próprio Cristo, a identificação que ele faz de Cristo é que esse não é mais o homem chamado Jesus, esse não é mais somente o profeta, mas esse é o Senhor a quem eu creio e adoro. Jesus se apresenta como o Filho do homem, e esse homem o aceita. Mas se você for perceber, parece que esse processo de restauração da visão, ele não acontece somente naquele evento. É uma história que está ligada, está interligada com todas essas outras cenas que a seguem. É como se a visão, para ser restaurada, dependesse desses encontros. Sabe o que tem de interessante nessa história? Como eu disse para você, João não escolheu narrar aqui todos os milagres apresentados nos evangelhos. Ele é específico, ele escolheu 7. E existem algumas coisas curiosas aqui. Dos 7 milagres que são retratados aqui, todos eles, com exceção do milagre que nós estamos lendo hoje, são conduzidos ou são operados pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Jesus fala e a coisa acontece, é justamente assim. Jesus fala e de repente as coisas acontecem. Esse é o único milagre que tem um toque. E esse não é somente um toque. Jesus, além de tocar, o texto diz que Jesus toca o barro. E ao tocar o barro, ele faz ali uma espécie de lodo, e a partir daquilo ele utiliza o barro para curar o homem. Quando você lembra do início, do prólogo de João, as ênfases que é dada ali. No princípio era a palavra era Deus. A palavra estava com Deus, fazendo uma conexão,
sabe, bem ajustada com aquela história que nós vimos e lemos lá em Gênesis 1. Você vai perceber que na sequência, no livro de João mesmo, o capítulo 1, no verso 4, você tem a palavra sendo apresentada como aquela que traz a luz. Olha que curioso, quando você vai ler lá em Gênesis 1, o primeiro momento que você tem um imperativo da palavra de Deus, Deus falando, você tem Deus dizendo o quê? Haja luz. Você percebe como isso está conectado? E quando nós usamos esse plano de fundo da criação para entendermos a dinâmica desses milagres, algumas coisas nos impressionam. Por exemplo, esse daqui é o 6º milagre. Quero chamar a tua atenção. O que aconteceu no 6º dia da criação? Aconteceram mais coisas, mas vamos ser bem específicos aqui. O homem é criado. Coisas que acabam apontando algumas diferenças da criação também. Todos os dias, nós temos um retrato de um Deus que cria ao falar. Ao criar o homem, o registro é diferente, não é mesmo? Ele faz o que com o homem? Toca. E não só toca, ele usa o barro. O que João está mostrando para nós aqui é que esse processo de cura desse homem é uma espécie de recriação. Eu estou devolvendo a você, eu estou te recriando. Não é mais por meio da palavra, agora é um toque, não é qualquer toque, é um toque no barro. Usa o barro, coloca o barro sobre os olhos desse homem, e a partir daí o envia. O próprio lugar ao qual esse homem é enviado indica isso, o tanque de Siloé, que o próprio autor do texto, ele vai entrar no texto para te explicar isso, que quer dizer enviado. Você percebe como a reconstrução desse homem ela está acontecendo? É a restauração de uma visão que está sendo elaborada a partir desse envio, a partir de uma ação sobrenatural onde a palavra criadora utiliza o barro, coloca o barro sobre o homem, toca o homem e o recria. Quando você pensa sobre a criação do homem e aquilo que o define, aquilo que o identifica, existe um termo que nós não temos como deixar de fora. Se existe algo distintivo na criação do homem, é o simples fato do homem ter sido criado à imagem de Deus. E quando nós pensamos na ideia da imagem de Deus, é algo que aprofunda ainda mais a compreensão desse texto. Porque o homem não é um ser exclusivo criado à imagem de Deus. O texto diz que é homem e mulher, ambos são criados à imagem de Deus. E não só isso. O texto ele parece afirmar, o texto de Gênesis 2 parece afirmar que imagem e semelhança de Deus está relacionada diretamente com essa completude. Somos imagem e semelhança de Deus enquanto indivíduos, mas também somos imagem e semelhança de Deus enquanto comunidade. Na verdade, parece existir um complemento de um para o outro. Para ser imagem e semelhança de Deus, é necessário reconhecer que outros aqui também são imagem e semelhança de Deus. Existe um pensador que eu gosto muito, um escritor judeu, o Abraham Heschel. Em um dos livros que eu também gosto demais, refletindo um pouco sobre essa realidade da imagem e semelhança, ele traz alguns pensamentos que são bem curiosos, são interessantes. O Heschel ele vai estar citando a Mishnah, vai estar citando algumas discussões rabínicas que vão tratar exatamente sobre esse assunto, imagem e semelhança. E nessas discussões ele diz o seguinte, retratando, como eu disse, esses confrontamentos rabínicos sobre o assunto. A afirmação é essa: o homem, ele é incapaz de ver a sua própria face. Você já parou para pensar nisso? O homem ser apresentado como alguém, como um indivíduo que não tem a capacidade de enxergar a própria face. Segundo esse pensamento e a maneira como ele é desenvolvido, e isso ganha um respaldo bíblico poderoso, quando você entende a profundidade do que significa ser imagem de Deus, a ideia é muito clara e muito direta. Você é incapaz de ver a sua própria face, porque espelhos, retratos, imagens, são reflexos incompletos, imperfeitos, daquilo que você verdadeiramente é. Você quer enxergar a sua face? Você quer ter uma consciência plena daquilo que revela a tua imagem? Sabe o que o texto bíblico mostra? Então você precisa olhar para o outro.
Porque é o outro que reflete a mesma imagem que você. E é pesado isso, né? Eu não sou um ser exclusivo, criado e carimbado com esse aspecto distintivo. Todos vocês aqui são. E essa realidade de imagem e semelhança, ela é complicada. Porque ao mesmo tempo que você poderia pensar, olha, eu entendo, é necessário para me completar e entender o outro. Mas qual é a minha necessidade de uma comunidade? Adão só tinha Eva, afinal de contas. Esse mesmo pensamento ele vai desenvolver um outro aspecto dessa realidade, que eu acho profundo também. Às vezes soa meio abstrato. Eles questionam, eles apresentam a seguinte ideia: como? Na verdade é uma pergunta que é levantada. Por que Deus resolveu criar duas pessoas, ao invés de ter criado 10? Se era a intenção dele que esse plano de perfeição continuasse, que esse mundo, ainda não tocado e nem atingido pelo pecado, continuasse. Por que então? Por que não ter um número maior, sabe? Vamos garantir agora esse plano. Porque se 2 desses aí errarem, como aconteceu, nós ainda temos 8 para garantir o processo. O exemplo que é dado depois desse comentário, eu acho também curioso, né? O homem é apresentado como uma espécie de quebra-cabeça. A ideia é exatamente essa. Eu aqui como um grande quebra-cabeça. Só que um quebra-cabeça incompleto por si só. Tendo todas as suas partes espalhadas e tendo em cada um de vocês aqui uma parte desse quebra-cabeça. Para esse raciocínio, o resultado é muito claro. A perda de um implica na perda de todos. Se um desse morre, eu perco essa peça e essa peça ela é insubstituível. E você talvez poderia pensar, mas como assim? Isso não faz sentido para mim. A realidade é que existem pessoas que despertam em você sentimentos, sensações, que falam coisas sobre você que somente essa pessoa tem condição de fazer. E a ideia é muito clara: a partir do momento que essa pessoa deixa de existir, você perdeu uma parte tua. É o deixar de se ver no outro. O retrato aqui de João 9 é uma espécie de ensaio sobre a cegueira no Evangelho. Todos aqui sendo retratados como cegos. E a cegueira aqui ela é apresentada justamente por isso. Pessoas que não conseguem ver o outro. Os discípulos viam um pecador. Os fariseus a mesma coisa. E eu penso o quanto a realidade dessa verdade, ela impacta o seu relacionamento com as demais pessoas hoje. Sabe, existe algo que está além da restauração de uma visão. Existe algo que fala, algo que transcende essa relação. Pessoas que estão enxergando aquilo que está além. Talvez hoje na sua casa, você talvez repensaria um pouco sobre aquilo que você está vendo. Você imagina quantos lares existem por aí hoje, de esposas que não conseguem mais ver os seus maridos. Para elas deixou de ser um homem, agora é só um pecador. E essa história vai se repetir também do lado oposto. Obviamente não precisamos nem pontuar aquilo que transforma as pessoas em menores. É a maneira como nós as classificamos. É uma necessidade muito latente essa de se apresentar, sabe, de se tornar disposto a ver, de se tornar disposto a enxergar. O maior milagre narrado nesse evangelho, a grande ênfase dada nesse evangelho não é em alguém que recupera a sua visão, mas a ênfase aqui está em apresentar pessoas que têm dificuldade em ver a si mesmo, de entender o quão ela é dependente do outro. E sabe o que significa isso daqui? Sabe o que a nova semente ela representa hoje? Um lugar onde esse senso de comunidade pode ser desenvolvido.
Onde você tem essa condição de olhar-se, de se completar através de outro. Eu gostaria de fato, tentar apresentar para você que existe um conforto que transcende essa ideia de um evento a ser solucionado. Existe um alento que é alcançado a partir do momento que eu entendo essa minha necessidade de reconstrução. E é uma reconstrução que depende exclusivamente do meu semelhante. É uma grande oração a se fazer, não é? Que Deus nos ajude a ver, que Deus nos ajude a enxergar. Dependemos disso para ser restaurados. A grande impossibilidade narrada nesse texto, ela é resolvida e ela é solucionada pela luz, que pode proporcionar isso a todos nós aqui.
Se existe uma oração a ser feita essa manhã, essa oração deveria ser para que reine a luz em cada lar representado aqui hoje. Que a capacidade de enxergar ao outro seja uma realidade para cada um de nós. Que essa restauração seja plena e incompleta em todas as vidas aqui de vocês. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelas tuas promessas, Pai, e pela certeza do cumprimento delas. Nós sabemos que temos experimentado realidades nem sempre tão agradáveis, e eu sei que para muitos aqui o quadro de uma impossibilidade é algo real. Mas nós confiamos que o Senhor é um Deus que tem a provisão, que tem a solução. E é por isso que nós queremos pedir, Senhor, que a Tua paz nos acalme, que a certeza da Tua palavra nos traga essa tranquilidade. E que a verdade, Senhor, a realidade, a capacidade de poder ver o outro, seja algo real em nossa vida. Pedimos uma bênção especial sobre esta comunidade, e que a Tua vontade seja cumprida neste lugar. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus.